O Senhor falou para vocês, todos nós que estamos aqui, sem ele sai do culto sem arrependimento, ele sai do culto sem nenhuma. Você que conhece essa canção, cante comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Repita isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele é a glória, 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 pra sempre. Diga que dele é a glória, e a ele é a glória,
Senhor, que nós veremos o dia em que toda a terra será cheia da tua glória, que toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, aleluia. Faz mais uma vez, e onde houver dois ou três juntos em teu nome, ali estarei. E faz mais uma vez, e toda a terra será cheia.
pés, exaltando e glorificando o seu santo nome, aleluia. Nós só queremos o Senhor, ó Pai, porque nada mais nos satisfaz, Senhor. Ah, Deus, depois de olhar, ó Deus, para o Senhor, olhando, Deus, para as coisas mais preciosas dessa terra, nós não vemos nada que se compare ao brilho da Tua glória, nós não enxergamos nada que se compare, Senhor, ao Teu poder e à Tua majestade. Por isso, nós Te adoramos essa noite, aleluia, aleluia. Nós vamos louvar mais uma canção. Eu queria que você, se você souber cantar essa canção, que você cante ela nessa noite. Uma canção que ela é uma canção de rendição, de entrega ao Senhor. Eu acredito que você veio aqui talvez cansado de um dia de trabalho, cansado pela sua rotina, e você chega aqui e tem alguma resistência talvez no seu coração, mas essa noite eu creio que o Espírito de Deus tem algo a realizar nas nossas vidas. Eu creio que o Espírito de Deus marcou o encontro conosco para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos ser abraçados pela presença dEle mais uma vez. Por isso, se você deseja mais de Deus essa noite, faça dessa canção uma oração ao Senhor. Amém? Vamos louvar mais uma canção, aleluia.
Glória. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Nada mais. Nada mais tem sentido, nada mais tem valor. Viva a tua presença, pois tua presença nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só ter aqui, só ter aqui, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero aqui, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Será que você pode aplaudir a Jesus essa noite? Aleluia! Glória a Deus! Agradeço a oportunidade de Jesus. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e repreende, aí arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler o verso 6 todos juntos? No 3 a gente vai ler o verso 6. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Vamos sentar, por favor. Vamos fazer uma oração. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor tem sido bom, misericordioso para conosco. Cada um dos Teus filhos, ó Deus, que deixaram os seus lares nessa chuva, nesse frio, que o Senhor possa abençoá-los e aquecer nesta noite o seu coração com a sua santa e poderosa palavra. Usa a minha vida, Senhor, por misericórdia. Não leva em conta, Senhor, a minha miserabilidade, a minha, Senhor, pequenez, mas que o Senhor nesta noite possa fazer com que a Tua palavra, Senhor, ela salte desse livro e pule, Senhor, diretamente ao nosso coração. É a minha oração nesta noite, é o nosso pedido, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, terça-feira passada nós falamos a primeira parte desta mensagem da igreja de Sardes, e eu disse para vocês que a terça-feira passada nós falaríamos apenas sobre os mortos que estavam na igreja de Sardes. Mas para aqueles que não estavam aqui na terça-feira passada, eu preciso fazer essa breve recapitulação para que você possa estar por dentro do que nós vamos tratar aqui hoje. Quando Jesus ele direciona a mensagem à igreja de Sardes, ele estava falando para uma igreja que ostentava uma coisa que ela não tinha. O que ela ostentava? Ela ostentava uma vida que na verdade interiormente não era dela. Exteriormente, as pessoas que olhavam para a igreja de Sardes diziam: essa igreja é uma igreja avivada, essa igreja é uma igreja boa, é uma igreja que o Senhor agrada dela. Mas na verdade, quando o médico dos médicos foi constatar a vida da igreja, ele botou a mão no pulso da igreja e ele viu que não havia batimentos cardíacos. Na verdade, a igreja estava morta. E nós falamos aqui o porquê que esta igreja morreu. Trabalhamos o verso de número 1 e o versículo de número 2, né? Falamos um pouquinho do 4 também, falando acerca da causa da morte. A igreja, ela se envolveu com o pecado, e trabalhamos aqui que o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que a igreja ela permite que o pecado vá entrando sutilmente, todas as vezes que a igreja vai flertando com o pecado, qual que é o resultado? É a morte. E então Jesus constatou o óbito desta igreja, ela estava morta. Logicamente que Jesus estava falando para um grupo de pessoas na igreja. Eu expliquei isso, que havia o grupo dos mortos, havia o grupo dos que estavam para morrer, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e havia o grupo do remanescente que não havia contaminado as suas vestes. E então trabalhamos o texto de Ezequiel 37, dizendo que pelo Espírito Deus pode trazer os mortos à vida. Só Ele pode dar vida aos mortos. Hoje, eu preciso que você, assim como você me ouviu na terça-feira passada falar sobre um pouco da história da cidade, eu preciso que mais uma vez você preste atenção. A história da igreja de Sardes, ela tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Eu disse para você que existia um rei chamado Cresso, e esse rei, ele foi um rei muito rico. E eu disse que havia um provérbio naquele tempo dizendo: tão rico como Cresso. Por quê? Porque o rei era rico, então as pessoas pegaram a imagem dele e elogiavam o tamanho da sua riqueza. A cidade de Sardes, ela nunca chegou em um tempo tão bom quanto na gestão desse rei. Na verdade, o tempo áureo da cidade foi sob a gestão desse rei chamado Cresso. Também expliquei para vocês acerca da localização que levou a cidade a ter um sentimento de arrogância, porque a cidade ela ficava no pináculo de um alto monte, e ao redor dessa cidade tinha muralhas fortificadas. Sendo assim, as pessoas eram impedidas de penetrar a cidade pelos precipícios que rodeavam a cidade. Ou seja, essa fortaleza, esses muros levaram não apenas os soldados da cidade, mas também os moradores de lá a ter o sentimento de soberba, de pensar que ninguém nunca invadiria aquela cidade. Mas eu disse para vocês que no ano 529 a.C., um rei chamado Ciro o Grande, ele rodeou a cidade por 14 dias, e ele não teve um confronto direto com os soldados da cidade, não. 14 dias ele ficou observando a cidade, e ele então encontrou uma brecha. Presta atenção, ele achou uma brecha por falta da vigilância dos moradores daquela cidade, dos soldados. Pelaquela brecha ele tomou a cidade e a sitiou. Já no ano 218 a.C., a cidade foi invadida mais uma vez da mesma maneira. Alexandre o Grande depois reconstruiu a cidade, e quando tudo parecia bem, já no ano 17 depois de Cristo, um terremoto abalou a cidade, e depois gentilmente o imperador Tibério ele reconstrói toda a cidade, e então a cidade começa a idolatrar esse imperador. Essas informações são importantes para que a gente possa entender um pouquinho dos versículos que nós vamos tratar aqui nesta noite. E aí, terça-feira passada, eu disse para vocês que haviam pessoas mortas na igreja de Sardes.
Mas eu gostaria que você agora me acompanhasse lá no versículo de número 2. Olha lá, Apocalipse 3:2 diz assim: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Jesus vai dizer que na cidade de Sardes havia uma igreja, e na igreja que havia em Sardes haviam pessoas mortas, que só o Espírito Santo poderia reavivar essas pessoas, porque avivamento é diferente de reavivamento. Avivamento é da vida aquilo que está morto, reavivamento é você avivar aquilo que um dia foi avivado. Então Jesus está dizendo que na igreja de Sardes existiam algumas pessoas que ainda não tinham morrido, mas eles estavam com o pezinho na sepultura, eles estavam caminhando para a morte. Na verdade, eles estavam doentes espiritualmente, estavam insensíveis às coisas espirituais, e eram crentes que estavam acomodados. E eu queria trabalhar com vocês aqui um pouquinho como que uma pessoa pode chegar a esse estado. Se os irmãos estavam quase morrendo, e Jesus vai dizer a solução para esses irmãos que estão morrendo, mas como que uma pessoa pode chegar nesse estado de quase morrer espiritualmente? Vamos deixar o texto responder. Apocalipse 3, verso 4, diz assim, Apocalipse 3, 4: Teis, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Aqueles que haviam morrido já haviam passado por essa estrada. Que estrada, pastor? A estrada do pecado, o flertar com o pecado. Como eles começaram a ingressar nessa estrada que se chama morte, toda estrada que é pecado, o resultado é morte, os mortos já haviam passado por ali. Mas agora, um outro grupo de pessoas que não estavam mortos, estavam caminhando para este mesmo caminho. E que caminho era esse? Do flertar com o pecado, do se envolver com o pecado, de ficar se relacionando com o pecado. Então, pastor, o que leva uma pessoa a cometer suicídio espiritual? O que leva uma pessoa a morrer espiritualmente? Quando ela começa a se envolver com o pecado, quando ela começa a tolerar as coisas do pecado, quando ela começa a se envolver, a brincar com o pecado. Presta atenção, antigamente os crentes eram mortos pela espada, ok? A espada do mundo. Como que o crente é morto hoje? Pelo envolvimento com o mundo. Hoje, ninguém aqui perde a cabeça por se envolver com o pecado, pelo menos ainda não, ok? Ainda não. Mas antigamente a espada do mundo arrancava a cabeça do crente. O que arranca a cabeça do crente hoje? É o envolvimento com o mundo, é o flertar com o mundo. Músicas mundanas, as amizades promíscuas, a bebedeira, as orgias, todas essas coisas arrancam espiritualmente a cabeça do crente. Mas veja bem, algumas coisas em Sardes precisavam ficar bem claras. Os irmãos que estavam para morrer, eles não estavam tratando as coisas de Deus seriamente. E quando você não trata as coisas de Deus seriamente, você está fadado a morrer espiritualmente. Olha o que ele diz, tem que ser bem rápido, porque o tempo já foi. 1 Coríntios 11:30, olha só: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Os mortos nós tratamos já na terça-feira passada. Fracos e doentes. Mas veja bem, 11:30: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Por que tinha fracos e doentes na igreja de Corinto? Pela maneira que eles lidavam com a Santa Ceia. Vocês lembram disso? Uns estavam indo para a Santa Ceia para se embriagar, outros estavam indo para comer. Aí Paulo estava dizendo assim, pela maneira que vocês lidam com a obra de Deus, é a consequência da vida espiritual que você tem. Ou seja, você quer fazer uma análise da vida de uma pessoa, olha para ela. Aí você vai dizer, pastor, essa pessoa está morrendo. É só você olhar a maneira que ela trata a obra de Deus. O culto começa às 7h30. Olha a hora que ele chega. Estou dizendo de quem trabalha, não. Eu vou de irresponsável, de gente que não está nem ainda sobre espiritual. Santa Ceia, estou dizendo de uma programação extra. Ele vai ficar em casa, assistindo televisão, tem um jogo. Santa Ceia, a maneira que ele se relaciona
relaciona com Deus, a maneira com que ele vai lidando com a programação espiritual, vai ditar o nível e temperatura da sua vida. Por isso, cada um de nós que estamos aqui, temos que tomar muito cuidado. Porque a prioridade do crente é o quê? É tratar as coisas de Deus seriamente. Eu conheço pessoas que trabalham numa mesma empresa há 20 anos. Ele nunca chegou atrasado em 20 anos. Nunca. Ele nunca deu um atestado em 20 anos. Agora, olha a maneira que ele lida com a obra de Deus. Agora, olha bem para mim. Por que o teu patrão não te manda embora? Você é bonito? Não. Por que seu patrão não te manda embora? Porque você cumpre com o seu dever. Se lá você cumpre com o seu dever, a igreja é a mesma maneira. Se você, por acaso, não age da maneira correta, automaticamente a sua vida espiritual, ela vai se abatendo, você vai se afrouxando. Por quê? Para você chegar cedo e atrasado é a mesma coisa, para você vir à Santa Ceia e não vir é a mesma coisa, para você estar em casa ou vir na igreja é a mesma coisa. A vida que você vai levando, vai conduzindo você para onde? Para o túmulo espiritual. E aí, meu filho, não tem pastor para te resgatar, não tem irmão para te resgatar, porque o seu estilo de vida, ele dita as normas sobre você. Presta atenção. O que leva uma pessoa à morte espiritual? Falta de apetite espiritual. Quem aqui comeu hoje, diga amém. Quem não falou amém, você está sabendo que ele está na bênção, né? Está no jejum. Você comeu, né? Quantos aqui hoje abriram uma Bíblia dentro de casa e meditaram um pouquinho na santa e preciosa palavra de Deus? Amém. Você consegue entender que se você não comer, você não tem força para estar de pé? Se você não come, a sua mente não pensa, é dor de cabeça, é tremedeira. A mesma coisa a vida espiritual. Se você não tiver um apetite espiritual para dizer, hoje eu vou me alimentar, o que acontece? O seu coração, ele começa a parar de bater. O coração que é começa até ele parar de bater. E aí de repente uma pessoa que está morrendo, ele não tem mais vontade de ler a Bíblia. Uma pessoa que está morrendo, ele não consegue vir mais às reuniões de oração. É porque ele não gosta? Não, é porque ele não consegue, ele não tem força. Ele está morrendo. E alguém que está morrendo, ele não tem força para levantar do seu lugar, para estar de joelhos diante de Deus. E aonde está a causa disso? Muitas vezes é a maneira que ele lida com uma obra de Deus. Ou seja, como que eu sei, pastor, que alguém está morrendo? É simples, nós estamos aqui falando das coisas espirituais. Olha bem para ele está assim, ó. Vocês viram, os caras não estão nem aí. Ele só está aqui de corpo dentro da igreja. Ele não está nem aí para a palavra de Deus. Mas olha alguém que tem um apetite espiritual. O olho dele está brilhando e dizendo, fala Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Ele tem vibração nas coisas espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ao segundo texto da noite, Romanos 13:11. Dá um pouquinho mais de retorno aqui, tá? Por gentileza, só um pouquinho. Romanos 13:11. Rapidinho. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Existem crentes, irmãos, que estão sonolentos, que estão dormindo, que estão no CTI espiritual, estão no leito, estão na UTI, estão assim, ó, pip, pip, pip. Eles estão prestes a parar o seu coração. E por que isso? Pela maneira, muitas vezes, que ele lida com as coisas de Deus. Por muitas vezes permitir que o pecado entre aqui, que o pecado entre lá, que sessões mundanas entrem na sala da sua casa, que séries de filme promíscuas entrando, e o pecado vai tomando a vida dessa pessoa, e ele está à beira da morte. Isso por quê? Porque ele flerta com o pecado, porque ele vai deixando o pecado acessar o seu coração. Também Efésios capítulo 5 verso 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Qual que é
hoje a palavra de Deus para nós: desperta dentre os mortos. Você está precisando talvez de, sabe daquele aparelho que tem os médicos, já expliquei sobre ele, desfibrilador, né? O médico está precisando botar um gelzinho no seu peito e para você acordar para a vida, porque às vezes a gente está sonolento, nós estamos descansando, achando que a vida é uma maravilha, é uma festa, e a vida não é uma maravilha, a vida não é uma festa. Você precisa despertar, você precisa acordar. Quem entendeu aqui esse primeiro ponto, diga amém? Amém. Vamos agora ao segundo ponto. A palavra do Senhor vai dizer que há uma solução para isso. Pastor, qual que é a solução para alguém, pastor, que está morrendo? Vamos ouvir o que diz aqui o verso número 3. Diz assim, ó: lembra-te, pois, do que tens ouvido, e o guarda-o, e arrepende-te. Olha a solução que Jesus está apresentando. Jesus está dizendo assim para uma igreja que está sonolenta: vocês sonolentos que estão quase morrendo, vocês que não têm coragem de professar com a boca, mas o seu coração sabe que não está tudo bem, só existe uma solução para vocês. Vocês precisam lembrar. Vocês precisam lembrar do que vocês receberam. O que vocês receberam? A palavra de Deus. Vocês precisam lembrar do que o Senhor falou para vocês. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, em algum momento recebemos uma palavra da parte de Deus sobre a nossa vida. E percebam que a receita de Jesus não é assim, ó: desce, levanta, sobe monte, traz o dízimo, faz isso, faz aquilo. Não, a receita é isso aqui, ó: lembra, coloca a mão na sua consciência. Você precisa se voltar às Escrituras, você precisa ler as Escrituras, porque nela vocês vão encontrar o que? O alimento para você voltar ao fortalecimento espiritual. E esse texto aqui, ele nos leva para um caminho de excelência, na verdade, excelência. Porque Paulo, em Filipenses capítulo de número 3, vamos colocar aí rapidinho, Filipenses 3, 1, diz assim, ó, lá a parte B: não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Filipenses 3:1. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, que é segurança para vós. O que nós, pastores, queremos fazer para mudar uma rotina de uma igreja que não tem vida? Taca a programação dela, meu irmão. O que nós fazemos? Vamos fazer um louvor bonito. O que nós fazemos? Traga os instrumentistas. Mas Jesus está dizendo: a solução para uma igreja que está morrendo não é cantar mais. A solução para uma igreja que está morrendo não é trazer uma liturgia avivada, é você pegar essas pessoas e voltar a mente delas para a palavra de Deus. Pega a mente dela, pega o coração dela, e você faz ela despertar desse sono, e você lembra ela do que Deus falou a respeito do seu povo. A palavra de Deus é que traz reavivamento para a sua igreja. A palavra. Por isso nós temos que voltar à palavra, para que a igreja possa ser o que? Reavivada. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Vamos falar o primeiro exemplo. Coloca lá em Neemias 8. A palavra vai dizer que o povo de Deus, depois de ter ficado exilado, eles haviam se afastado dos costumes de Deus, eles haviam se apartado da lei de Deus, mas agora eles voltaram do exílio e eles estavam como que sedentos pela palavra. Eu quero ler com vocês 6 textos. Verso 1 primeiro, olha só: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, olha só, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo estava assim, ó: Esdras, cadê o livro, Esdras? Esdras, o escriba, cadê a palavra de Deus? Agora bota o 5, vai lá, do 5, olha só:
Esdras abriu o livro à vista de todos, porque estava acima dele, botou um púlpito, subiu e ele se elevou, ficou mais alto. E Esdras com o livro na mão, abrindo o livro todo o povo se pôs em pé. Agora olha o verso 6, olha lá, 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Agora no 7, nós vamos até o 10. E Jesua, Bani, Serebias, Jabim, Acube, Sabetai, Rodias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu, segura isso aí, o que eles faziam? Eles ensinavam o povo a lei, e cada um estava no seu devido lugar. Não era assim não, ai que sede, ai que vontade de ir no banheiro, ai que culto no passo. Não, cada um sentadinho. Ai que palavra boa, nossa, meu Deus, é a palavra de cada um quietinho no seu lugar, abrindo os ouvidos e os olhos. Olha o verso 8, olha só. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Aqui está o segredo para todas as coisas. Como que alguém ele vai entender alguma coisa se alguém não explica de maneira direita para ele? Como é que a gente vai pregar a palavra de Deus? Assim, ó. Vamos ver o que Deus tem hoje. Ah, Jesus, é aqui que o Senhor tem. Capítulo 30, palavra da parte do Senhor vem de Jeremias dizendo: irmãos, a palavra de Deus, irmão, e você não entende nada, o que foi explicado, e você não consegue ter uma compreensão clara. Mas Neemias, mais Esdras, os escribas e todo esse povo, eles leram claramente, e ao anjo da igreja que estava em Sardes, sabe o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer isso. E eles começaram a ler, e eles explicaram, eles entenderam. Todos aqueles que ouviam, eles disseram: eu entendo o que está escrito. Esses homens estão nos explicando de maneira clara. Olha o verso 9, olha a consequência. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdotes, escribas e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis. Por que eles estavam pranteando? Por quê? Porque eles entenderam a palavra. Nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que eles choravam? Porque eles entenderam o que estava sendo lido. Meu irmão, eu vou em alguns congressos que eu não levanto e vou embora por ética. Por ética. Eu não posso ser intolerante a algumas coisas. As pessoas não entendem nada do que está pregando, e ele está lá como se fosse uma cena teatral. E ele sai do culto sem chorar, ele sai do culto sem arrependimento, ele sai do culto sem nenhum quebrantamento pelos seus pecados. E como eles vão ser quebrantados se eles não entenderam a palavra? Como que eles vão chorar se o pregador está dizendo: ô meu lindo, levanta a mão? Não, meu filho, não tem lindo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, ó, o povo começou a prantear, começou a chorar, começou a se compadecer. Esse é o sentimento que você tem que ter. A gente olha para alguns teólogos, meu irmão, só chora cortando cebola, terrível. E às vezes nem cortando cebola. Qual o sentimento que eu tenho que ter na palavra de Deus? Todas as vezes que eu subo aqui muito menor do que eu era na terça-feira passada.
Porque o sentimento que nós temos em ler a palavra de Deus é que nós não passamos no crivo que Deus colocou para nós. O sentimento que eu tenho é que eu me pareço com Cristo, tão pouco, tão pouco, tão pouco, que se Ele voltasse hoje, talvez eu não iria para o céu. Meu Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você consegue compreender ela só vai te levar a um lugar: dobrar os seus joelhos e prantear pelos seus pecados. E esse povo entendeu isso. Essa palavra está falando de mim, Esdras. Essa palavra está falando de mim, Neemias. E era o que Jesus estava dizendo para o povo: lembra-te, guarda e arrepende-te. Agora olha o texto, olha que lindo esse texto de verso 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes e gordura, tomais bebidas doces e enviais porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Que dia? O dia de abrir as Escrituras, consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aonde estava a alegria do Senhor? Quando alguém abre a Bíblia e, como uma pessoa racional e espiritual, ela quer ler e ela quer entender o que aqui está escrito. Essa é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é que você entenda. Se você não entender, segundo Mateus 10, a ave vem e arrebata a semente do seu coração. O que é a alegria do Senhor? É ver um crente que está morrendo. Eu não consigo, eu tenho que falar. Me ajuda, Deus. Cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Aí você pega a sua Bíblia sem força mesmo, que é sem força. Eu não consigo, Senhor, ficar de canto, eu estou morrendo. E você lê a palavra. É isso que Deus quer. Se você está aqui nessa noite fraco, Deus está dizendo para você: meu filho, mudar de igreja não vai resolver o teu problema. Arrumar uma programação pela igreja não vai resolver o teu problema. O teu problema vai ser resolvido indo na fonte que jorra para a vida eterna. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer, o seu deleite. Talvez realmente você não vai passar desse crivo. Talvez você não está morto, mas você está morrendo, e você sabe disso. Quando você acorda de manhã e pega o seu celular, quando você acorda de manhã e já começa a querer ouvir o gerente da sua empresa, quando você acorda de manhã e você faz tudo, eu estou falando para você, obreiro da casa do Senhor, estou falando para você, presbítero, estou falando para vocês, diáconos, eu estou falando para você, evangelista, eu estou falando para você, pastor. Se você acorda de manhã e o seu primeiro desejo não é essa palavra, você está morrendo. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Existe um teólogo americano e ele diz que Satanás, ele nunca está ocupado demais para balançar o berço de um cristão adormecido. Dorme, neném, que eu vou comer a sua cabeça. É assim, Satanás. Sonolento. Sonolento. Está dormindo, está caminhando para a morte. Mas Jesus está dizendo: há uma solução para isso. Chega em casa hoje, a Bíblia empoeirada, tira a poeira dela. Aí, pastor, minha Bíblia está tão feia, compra outra. É, meu irmão, Bíblia é cara, R$200 uma Bíblia. Invista, não pode, invista no seu ministério, invista na sua vida.
Você gasta R$300 num restaurante luxuoso. Você pode comprar uma Bíblia melhor. Você pode investir no seu ministério. Você pode comprar uma Bíblia. Pastor, eu sou cego. Compra uma de letra grande. Pastor, eu não entendo a João Ferreira de Almeida. Compra uma NVI. Compra uma linguagem de hoje. Mas faça alguma coisa. Volte-se para a palavra de Deus. Volte para ela, meu filho. Essa aqui é a nossa ferramenta. Isso aqui é o nosso mapa. Você é um viajante. Tem algum viajante aí? Diga amém. Eu sou um viajante. Eu não sou daqui não. Por isso que eu consigo encaixar, né? Meio doido, meio aloprado. O que é meu mapa? Para onde você quer que eu vou, Senhor? Deus é tão bom comigo, tão bom. Hoje eu fui almoçar, almocei, sentei numa mesa que depois eu fui orar. Deus falou comigo aqui: eu não quero você nessa mesa. Deus falou comigo que Ele não me queria na mesa que eu almocei hoje. Como que eu sei disso? Porque eu fui consultar o seu manual. Eu fui no manual para entender. Quando chega nessa fase do ministério, o que a gente tem que fazer? E Deus disse: quando chega nessa fase do ministério, você pula fora desse barco. Como que eu sei disso, irmãos? Palavra de Deus. Como purificar um jovem no seu caminho? Ai, pastor, não consigo, pastor. Eu sempre caio na pornografia. Eu não consigo, pastor. Essas moças sempre... Como? Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Segundo Malaquias, é o sabão do lavandeiro. Ele esfrega os pecados que tem em você. Está escrito lá. Sabão do lavandeiro. Isso aqui bate. Isso aqui bate. Você e arranca todo o minério que se chama pecado da sua vida. Isso aqui é como se você estivesse na UTI e você precisasse de um remédio muito caro e não tem nenhum lugar. Mas de repente, naquele quarto escuro, quem já ficou internado sabe o que eu estou falando. Naquele quarto escuro, onde a enfermeira passa só de hora em hora, a máquina está bip, bip, bip. De repente alguém abre a porta com uma injeção milagrosa. E ele vai naquele aparelhozinho que está conectado à sua veia, com toda delicadeza, ele coloca e ele começa a injetar suavemente em você. E você começa a queimar a sua pele, começa a queimar o seu organismo. De uma hora para outra, a pessoa que não estava com fome começa a ter fome. De uma hora para outra, alguém que estava com vontade de morrer agora quer viver. De uma hora para outra, alguém que estava desistindo da vida, agora ele não quer mais morrer, ele não quer mais se matar, ele não quer mais perder sua família, ele quer tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Como que isso pode acontecer, irmãos? Palavra de Deus. Esses 66 livros, esses mais de 11.189 versículos, esses quase 32.000 capítulos podem mudar a sua história e a sua vida. Pastor, como que eu faço, pastor, para vencer essa crise na minha vida? Como que eu faço, pastor, para superar esse deserto de frieza? Como que eu faço, pastor, para me libertar dessa coisa que me prende, pastor? Só existe uma maneira, e homem nenhum pode resolver o seu problema. Você precisa tomar uma decisão de abrir a sua vida. Você precisa tomar essa decisão. Quantos entenderam esse ponto? Diga amém. Amém. Estou acabando já, eu acho. Terceiro ponto: a igreja precisa estar vigilante. Capítulo de número 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2. Jesus disse para a igreja: ser vigilante. Presta atenção nessa palavra, ser vigilante.
Agora o versículo de número 3. Se não vigiares. Por que a história da igreja de Sardes estava totalmente ligada com a história da cidade de Sardes? Porque por 2 vezes a cidade fora invadida. Por que a cidade foi invadida? Porque a soberba, a autossuficiência dos moradores e dos soldados levaram ela a entender que elas nunca cairiam na mão dos inimigos. Por uma vez eles estavam bem, no ano 17 depois de Cristo, quando todo mundo estava fazendo seus afazeres, um terremoto abalou a cidade e destruiu toda a cidade. Então, quando Jesus está falando para João para escrever, ser vigilante, vigia, a igreja estava entendendo o que ele estava falando. Por 2 vezes nós estávamos dormindo aqui com os nossos filhos. Os nossos antepassados contaram que os inimigos chegaram e saquearam tudo. Uma vez nós estávamos aqui, os nossos antepassados contaram que um terremoto abalou e destruiu toda a cidade. Como que isso aconteceu? Um estralar de Deus. E Jesus estava dizendo mais uma vez: se vocês não vigiarem, eu virei a ti como um ladrão de noite. E essa é a mensagem mais urgente para a igreja hoje. Mais urgente. Porque algumas pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Ou como se o que Jesus falou é uma história de carochinha. Só que a palavra do Senhor diz que Ele está mais próximo agora do que quando nós aceitamos a fé. Quando você começou, Ele está muito mais próximo agora. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos. Pastor, por que eu não posso me embriagar? Porque você tem que estar em si, meu filho. Porque você tem que estar sóbrio. Porque no momento, no abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta, Jesus vai aparecer do céu para arrebatar a sua igreja, e Ele vai levar o seu povo para morar com Ele. Maravilha! Você precisa estar vigilante. Por que eu não posso, pastor? Eu sou tão novo. Por que eu não posso, pastor, passar o dia todo no videogame? Por que eu não posso, pastor, ficar a semana toda marcando futebol no society? Porque Jesus está voltando, meu filho. Porque Jesus vai voltar, não é para buscar o camisa 10, não. Jesus vai voltar, é para buscar o seu filho que foi lavado e remido no seu precioso sangue. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja em santidade. Por isso você tem que estar sóbrio. Por isso você tem que vigiar. Mas o penúltimo ponto que Jesus fala, esse talvez para mim seja o mais importante. Versículo de número 4. Ele vai dizer que havia alguns remanescentes, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andaram de branco. Presta atenção. Havia o grupo dos mortos, havia o grupo dos que estavam para morrer, mas também havia o grupo daqueles que não contaminaram as suas vestes. Irmãos, na história da Bíblia, na história da igreja, sempre houve pessoas que se corromperam, mas sempre houve pessoas que se manteram fiéis à palavra do Senhor. Quando a gente olha para uma igreja, às vezes você pensa assim: ah, pastor, essa igreja é assim, essa igreja é assada. Ele não julga. Não julga a igreja. Não passa, quando você for embora, você vê uma igrejinha, não julga a igreja, não julga. Porque Deus tem os seus remanescentes. Deus sempre tem dentro da igreja pessoas que não flertam com o pecado. Ou todo pastor é ladrão. O que você está fazendo aqui que eu sou ladrão? Todo pastor é adúltero. O que eu estou fazendo aqui se eu sou adúltero? Irmão, tem pastor aí que não negocia a sua santidade. Tem irmãs, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens que estão aos pés do Senhor. Foi assim na época de Noé. Quando Deus olhou, Deus não achou muita gente não, mas achou Noé um homem justo. Quando Deus olhou para Sodoma, Ele não achou muita gente não, mas achou Ló. Quando Elias disse: Senhor,
ai, 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 Senhor, mataram os teus profetas e só tem eu, a última bolacha. Deus disse: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram aos pés de Baal. Você está achando que uma igreja do tamanho da nossa aqui, você acha que não tem gente que esconde pecado? E muito, irmão. Você está achando aqui que não tem ovelha que se auto-pastoreia aqui? Não. Ele peca, aí ele sai, aí ele volta, não é uma cara de pau, lavada. A vontade de no começo mandar um monte de peroba para ele, sabe? Ele passar na cara dele. Peca e auto se disciplina e auto se discipula. Tem muita gente vivendo vida dupla aqui dentro. Mas a palavra do Senhor diz também que tem gente aqui que não vende, que não troca, que não negocia a sua santidade. Tem muita gente aqui, meu irmão, que está aqui, lutando pela sua família, que está aqui para se santificar, para ouvir a palavra de Deus, para crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Muita gente batuta, fiel. Mas o que Jesus diz para esse grupo é um pouco confrontador. Eu quero ligar o verso 4 com o versículo de número 2. Mas para isso, primeiro o 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Então presta atenção. Quem é esse grupo? Remanescente. Agora volta ao 2. Ser vigilante e consolida o resto ou o restante. Presta atenção. Se Jesus está escrevendo para uma igreja e na igreja tem algumas pessoas que morreram, morto vai ouvir o que Jesus está falando? Claro que não. Se Jesus está escrevendo para a igreja e em uma igreja tem pessoas que estão no CTI espiritual, essas pessoas vão ouvir o que Jesus está falando? Claro que não. Então peraí, Jesus está dizendo para o grupo que ainda não morreu para ajudar aqueles que estavam morrendo. Jesus estava dizendo para o remanescente para consolidar o grupo que estava prestes a morrer. Irmãos, olha a nossa responsabilidade. Vocês conseguiram ver isso no texto? Quem conseguiu aqui, diga amém. Não, está escrito aqui. Depois vocês perguntam aí onde se eu estou certo. O verso 4, olha lá. Tem uns que não se contaminaram. Agora o verso 2. Ser vigilante e consolida o resto. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Igreja do Senhor que não se contaminou com o pecado deste mundo. Igreja do Senhor que está firmado na minha palavra. Algumas pessoas estão morrendo do seu lado e você não pode deixar isso acontecer. Algumas pessoas não conseguem ler a Bíblia, você consegue, você não pode deixar isso acontecer. Algumas pessoas não têm força mais para estar na casa do Senhor, você consegue, você não pode deixar isso acontecer. Consolida. Outras traduções, vou falar bem rápido aqui para não pedir ali. Consolida, fortalece, ajuda os que estão para morrer. Sabe o que João Batista fez? Ele discipulava André e João, mas ele disse assim, quando ele viu o Cordeiro de Deus, ali o Cordeiro de Deus. André e João largou João Batista e foi até Jesus. Sabe o que André fez quando ele encontrou Jesus? Ele foi na sua casa e disse: Pedro, encontramos o Messias. Ele conduziu seu irmão Pedro até o Messias. Sabe o que Filipe fez quando ele achou o Messias? Ele foi até Natanael e disse: Natanael, eu achei o Messias, Natanael. Ele levou Natanael até o Messias. Um dia o eunuco da rainha de Candace estava lendo o profeta Isaías. Ele botava a mão na cabeça. Eu não consigo entender nadinha disso. Filipe se aproximou dele e disse: e aí, rapaz, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como? Eu não te conheço, né? Mas como que eu vou entender se ninguém me explica?
explica. Sabe o que ele fez? Na maior delicadeza, sentou ao lado daquele homem e começou a dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Isso aqui é uma palavra profética. Ele começou a ensinar o eunuco da rainha de Candace, irmãos. Ele entendeu a palavra e foi batizado. Chegou a nossa vez agora. Quem é que tem que ganhar a alma? É o pastor. Você já parou para pensar que eu não consigo cuidar de todo mundo aqui? Você já parou para pensar disso? Sozinho eu não consigo. Há um ditado popular que diz que ovelha gera ovelha. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade. Se você hoje está firmado, fortalecido na palavra de Deus, se você é maduro na fé, deixa eu te perguntar: cadê o seu Timóteo? Você tem que ajudar alguém. Você precisa fortalecer alguém. Você passou tantas crises no seu casamento. Cadê o casamento que você está ajudando agora? A Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Eu garanto para você que se cada um de nós aqui fizesse a nossa parte, pouquíssimos ficariam para trás. Pouquíssimos. Mas o que é que nós fazemos? Isso aí é responsabilidade do pastor. Isso aí é responsabilidade do obreiro. Mas Jesus não está falando aqui para o anjo da igreja. Ele está falando aqui para a igreja. Vocês precisam ajudar quem está fraco. Vocês precisam procurar quem não está vindo para a igreja. Olha para mim aqui. A função do pastor aí atrás é a minha função. Mas eu só tenho duas mãos. Eu só tenho uma mente. Eu tenho uma família para cuidar também. Você pode fazer isso. Você pode pegar o seu celular e perguntar: meu irmão, por que você não veio do culto hoje? Ah, meu querido, eu estou fraco. Pois bem, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Eu estou aqui para te ajudar, meu irmão. Se precisar, conte comigo. Se precisar, conte comigo. Silvia, olha bem para o pastor Domingos aí. Pastor Domingos, olha bem para a Silvia. Fala para ele assim: Silvia, se depender de mim, você não para. Já pensou se todo mundo tivesse esse mesmo pensamento? Olha para alguém que está do teu lado aí, principalmente um visitante. Fala para ele aí, fala, se depender de mim. Fala, você está com vergonha. Fala, se depender de mim, você não para. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É a palavra do Senhor que diz: e não sou eu. Isaías 41:6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Fala para quem está do teu lado aí: esforça-te, meu irmão. Fala para ele. Porque às vezes você vai falar aí, eu não peço para fazer isso, né? Mas às vezes você vai falar, é a única coisa que ele precisava ouvir. Esforça-te, minha filha. Esforça-te, meu filho. Nós não somos inimigos. Se você cair no pecado, até a porta do inferno a gente vai com você. Eu quero ir. Não, vem cá. Eu quero ir. Não. Aí você vê um capeta, deixa esse foi embora. Até na porta do inferno, aí vai junto. Vai segurar você. Se você quiser passar, aí eu posso com você. Mas até lá, você pode contar com o seu pastor. Até lá, você pode contar com alguém que está aqui. Jesus está dizendo: fortaleça o que resta para morrer. Em último lugar, Jesus faz uma promessa de recompensa. Versículo de número 5. Ao que vencer, presta atenção para a gente ir embora. Ao que vencer, porque nem todos vencem, porque na verdade nem todos serão vitoriosos. Você é até batuta, gente boa, um camarada legal, uma mulher firme, guerreira, mas nem todo mundo vai aguentar a pressão. Nem todos estão dispostos a ser santos até o final. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida,
e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos, seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu finalizo agora com essa recompensa. Qual que é a recompensa, pastor, de eu ser fiel? De eu ajudar o meu irmão, de eu estar firmado na rocha. Primeiro, você vai ser vestido de vestes brancas. Sabe aquele sentimento que você tem de sempre, Senhor, eu vou ficar firme, e sempre você peca. Senhor, eu vou fazer e não faz. A Bíblia está dizendo que vai chegar um dia que o Senhor vai te vestir de vestes brancas. O que significa isso? Santidade. Você será uma pessoa pura. Esse corpo vai ser transformado. Você será uma pessoa santa. O verso 4, ele diz assim, capítulo 3, verso 4: e andarão comigo. Quantos aqui já tiveram a sensação de Deus falar com ele? Diga amém. Amém. É bom ou é ruim? Irmão, é bom. Quando Deus fala conosco, irmãos, o nosso coração queima. Você vê que é um alívio, parece que um peso sai das suas costas. Agora pensa bem, Deus não falar com você, mas Deus falar assim: segura na minha mão. Segura na minha mão. Você segura na mão dele, e ele fala assim: eu quero andar com você. Ele vai caminhar com você. Imagina você sentir as mãos do Senhor na sua mão. Aquela mulher do fluxo de sangue sofria 12 anos. A Bíblia diz que ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. O texto diz que ela tocou na orla, e a Bíblia diz que dele saiu virtude. Se tocar na orla sai virtude, imagina tocar na mão dele. Imagina você segurar a mão dele. Imagina você caminhar com ele grudado em você. Ele está dizendo: ao que vencer, eu vestirei ele de vestes brancas. Eu vou segurar na sua mão e ele vai caminhar comigo. Mas ele também diz que de maneira nenhuma ele riscaria o seu nome do livro da vida. Essa é a maior glória, irmão, do crente. Eu acredito que como pastor, essa é a maior felicidade de um pastor. Se ele puder ter certeza que todos que estão aqui hoje diante dele têm o seu nome escrito no livro da vida. O que acontece quando você morre? Finaliza agora, 5 minutinhos. O que acontece quando você morre? Seus familiares precisam ir, talvez no SBO, pegar um documento constatando a causa do seu óbito. Eles se dirigem até o cartório e lá é emitido para você uma certidão de óbito. Automaticamente o seu CPF ele se torna inativo. Quando alguém consulta o seu CPF, vão dizer: essa pessoa não está viva mais, ela morreu. Mas o que acontece quando eu entrego a minha vida a Jesus? A Bíblia diz que nesse exato momento, quando você crê em Cristo, reconhece Ele como seu suficiente Salvador, existe um livro chamado Livro da Vida. O seu nome vai parar no rol de escrituras desse livro. Quando você morre aqui na terra, eles emitem uma certidão de óbito para você. Você não faz parte mais da terra dos viventes. Mas se por acaso você crê em Cristo e morrer, ninguém pode apagar o seu nome no livro da vida. Ninguém pode pegar uma borracha e dizer: não, ele não faz parte disso mais. Se você está aqui hoje, e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu só quero dizer uma coisa para você, meu filho: não existe nada melhor do que você ter o nome escrito no livro da vida. Uma vez, os discípulos estavam muito empolgados, porque eles expulsavam o demônio, eles pregavam a palavra, e as pessoas ficavam maravilhadas. E Jesus diz assim:
Eu dou poder para vocês e vocês expulsam demônios. Mas vocês precisam estar alegres, não porque os demônios se submetem a vocês. Eu vou deixar Jesus dizer, Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Pastor, estou tão triste, pastor, com algumas coisas que tem acontecido na minha vida. Você não precisa estar triste, levanta a sua cabeça. O seu nome está escrito no livro da vida. Se você tombar aqui agora, pode ficar tranquilo. Há uma mansão separada e preparada para todos aqueles que acreditam e que creem nesta preciosa e poderosa palavra. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quantos entenderam a palavra dessa noite? Diga amém.
Fica de pé, por gentileza, Adriane, tá rapidinho. Passa a boca, Adriane. Aleluia. Já vamos finalizar. Deixa eu fazer uma pergunta para você que entrou aqui nesta noite e talvez ainda não teve essa oportunidade ou estava esperando essa oportunidade. Hoje eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida ao Senhor. Se você entrou aqui, você quer essa oportunidade, você quer mudar de vida, você quer hoje dar esse passo, eu quero te convidar à frente para que você possa entregar a sua vida ao Senhor. Se você está no nosso meio, eu te convido, vem à frente. Tome esse passo de fé, essa iniciativa de coragem, essa oportunidade. É uma noite de salvação, é uma noite que você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você está no nosso meio, eu te convido. Está você no nosso meio? Você está aqui? Que Deus te conceda uma nova oportunidade. Eu quero orar por você que vai semear na casa do Senhor. Depois que nós escolhemos a oferta, vamos tentar a bênção apostólica e lá fora tem cantina. Pai amado, eu quero orar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, que vão semear sobre a vida da Adriane, que estará louvando ao teu nome. Que o Senhor, Pai, possa abençoar a vida dos teus filhos, honrá-los poderosamente. Abençoe a vida dos obreiros que estão nesse momento, ó Deus, trabalhando também. Abençoe eles poderosamente, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não se assente não, vamos louvar o Senhor de pé, com alegria e unção. Adriane. Cumprimento os irmãos no Brasil. Vamos continuar adorando esse Deus grande, esse Deus que tudo pode fazer por nós. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. O seu tempo da obra, Ele tudo cumprirá. Abre os céus e bate a terra, sua palavra não vai falhar. Porque
que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e divina consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz: Amém.